Beleza, galerinha? Então, aqui com o Matematicamente Falando é assim que se faz. Nós iremos começar aqui nossa aula falando das potências, certo? Um assunto muito bem cobrado, bem trabalhado aí lá no Ensino Fundamental 2, em especial no 6º ano e também no 8º ano, certo? Então, eu vou explicar para vocês aqui as potências. Temos o seguinte, ó, sendo A um número real e n um número inteiro positivo, então vejam que eu tenho aqui ó, a elevado a n, em que a é a nossa base, o n é o nosso expoentezinho aqui, e aí nós temos um produto de fatores de a vezes a, enesimamente falando, vezes a, para n maior do que 1. E temos que uma série de fatores chamada de n fatores. Mas para n igual a 1, nós temos o seguinte, ó, a elevado a 1 é igual a a. E o que acontece quando o valor de a agora é elevado a 0, por exemplo? Então, quando ele é elevado a 0, nós simplesmente vamos resolver da seguinte maneira, gente, ó. A elevado a 0 é a mesma coisa que 1 menos 1. Por que isso, professor? Ele vai ser assim dessa forma, porque se eu escrever aqui, ó, dessa maneira, a vezes a menos 1, beleza, gente? Então nós temos o seguinte aqui, ó, na resolução, a elevado a 1 ele resulta em a, vezes esse a elevado a menos 1, eu posso escrever dessa forma aqui, ó, certo? E aí agora eu cancelo o valor de a em cima com o valor de a embaixo. E aí vai resultar para a gente aqui o número 1. Então a conclusão que nós podemos chegar é a seguinte, ó, que todas as vezes que qualquer número for elevado a 0, o nosso resultado vai ser sempre igual a 1, conforme acabamos de provar aqui, ó, nessa nossa demonstração. Beleza? Aí agora, o que acontece se eu tiver aqui o valor de a elevado a menos n? Como é que eu faço essa resolução aqui? Essa resolução ela é feita de uma forma muito simples, certo? Como assim, professor? Como fica simples? Então vai ficar simples da seguinte maneira, ó. Eu simplesmente vou escrever o inverso do número a. Então o inverso dele resulta nisso aqui, 1 sobre a. E agora eu troco o valor desse expoente aqui, ó, era menos n, ele passa a ser n. E aí, dessa maneira, nós encontramos aqui a nossa resolução. Lembrando que, para que essa resolução aqui seja possível, temos que deixar bem claro que o valor de a ele vai ser diferente de 0. Professor, é possível fazer um exercíciozinho aí, um exemplozinho básico para a gente compreender melhor? Então vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, 2 elevado a menos 2. Pronto. Como que eu faço essa resolução aqui? Ó? Eu pego esta base e aí escrevo ela da seguinte maneira, ó, o inverso. Pronto, inverti, era 2 sobre 1, eu passo a escrever 1 sobre 2. E agora eu troco o sinal do nosso expoente. Era menos 2, ele passa a ser mais 2. E agora eu vou fazer o quê? Ó, o denominador, o numerador e o denominador aqui, eu vou elevar o mesmo valor desse expoente aqui. Ó. 1 elevado ao quadrado é a mesma coisa de 1 vezes 1, né? Que dá 1. E 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que vira 4. Está feita aqui a nossa resolução. Beleza, galerinha? Próxima aula eu vou trazer para vocês agora as propriedades das potências, certo? As propriedades operatórias.